Esse é um momento santo, porque é consagrado a Ti, Senhor. Separado para Ti, Senhor. Assim, o Alex e cada um de nós somos Teus, comprados pelo sangue do Teu Filho. Estamos aqui nesta tarde para prestar a Ti um culto, uma adoração. E o desejo mais profundo do nosso coração é que seja agradável a Ti. Assim também as palavras que saírem da boca do Alex e o meditar do coração dele sejam agradáveis na Tua presença e que produza nele e em nós os frutos que o Senhor ordenou para esta tarde. Nós queremos mesmo adorar o Teu nome e Te glorificar, recebendo do que é do Senhor e produzindo para Ti, Senhor, gerando para Ti aquilo que está ordenado dos céus sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Paz de Jesus, meus irmãos. Deus já tem falado muito conosco através dos louvores. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou Cristo aqui. Porque o amor dele foi derramado em nossos corações, porque ele habita em nós. Aleluia. Essas últimas semanas, irmãos, o Espírito Santo tem chamado a igreja a um despertar para a proclamação dessas verdades, daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para essa luz, e que nos chama de luz, e nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. O Senhor tem nos chamado a um despertar para essa proclamação, para uma frutificação. Eu gostaria de relembrar algumas perguntas que o Espírito Santo nos fez aqui. Se você estava aqui nas 2 últimas semanas, você vai lembrar. Se você não estava, você vai ouvir, vai meditar. Mas eu também quero te estimular a ouvi-las novamente. Aqueles que não ouviram, está lá no site Um Só Corpo. E algumas perguntas que o Espírito Santo nos fez nessas 2 últimas semanas foi: temos a convicção de que somos trabalhadores do reino de Deus? O que nós temos feito pelo reino de Deus no nosso dia a dia? Temos olhado ao nosso lado e visto as necessidades à nossa volta? Eu tenho me aproximado das pessoas para oferecer ajuda? Tenho ajudado, de fato, o meu próximo? O Pai plantou Jesus aqui na terra, a videira verdadeira. Eu fui enxertado nessa videira. Eu tenho sido um ramo frutífero. O que tem me impedido de ver os campos brancos e realizar a obra que o Senhor me comissionou? Algumas dessas perguntas, muitos de nós ainda estamos ruminando, ainda estamos meditando sobre ela. O Espírito Santo deixou aqui para nós, nessas 2 últimas semanas, para meditarmos, para colocarmos o nosso coração diante dessas palavras. E meditando nelas, nesses dias, buscando do Espírito Santo o que repartir com os irmãos essa tarde, veio ao meu coração algo que tem sido uma busca minha nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos, procurando ser edificado na minha fé, procurando buscar fortalecer-me na fé. O Espírito Santo tem me levado a buscar andar e trabalhar alguns princípios na minha vida sobre a oração
e sobre o jejum. Eu tenho me dedicado a esse assunto há alguns dias e nós podemos ver que ao longo das Escrituras, muitas dessas duas disciplinas espirituais, elas são usadas e vemos na vida de muitos personagens, eles trabalhando a oração e o jejum em suas vidas e tendo como resultados uma resposta de Deus para essas orações e essa vida de aplicação ao jejum. Então, hoje à tarde, para a nossa reflexão, eu quero trazer como base o capítulo 6 de Mateus, que, por jesuicidência, começamos o encontro aqui, falando sobre a oração do Pai Nosso. Ela está ali em Mateus, capítulo 6. E no capítulo 6 de Mateus, o Senhor traz algumas verdades para nós sobre essa questão do jejum, sobre a questão da oração, de como nos comportar, o que o Senhor espera de nós. Mas algo no capítulo 6 também abriu meus olhos para uma outra disciplina espiritual, que o Senhor chama de obras de justiça, que ele fala sobre esmolas, sobre donativos, sobre ajudar pessoas, que aqui eu quero chamar de generosidade. Jesus aponta essas três disciplinas espirituais como obras de justiça. Nós vamos abrir aqui os textos e vamos ver como o Senhor aplica e como Ele fala para aplicarmos e andarmos praticando essas obras de justiça. Porém, antes de entrar nos textos e meditarmos sobre ele, eu queria dizer o seguinte, que antes, quando eu preparei essa palavra, eu enviei para William, para Paulinho, e aí eu tinha usado um termo chamado ferramentas. Tinha trabalhado algumas ferramentas espirituais, e eu chamava a oração e o jejum nessa palavra aqui de ferramentas. E aí eu tive como mestre, como orientador, o William, e o William usa essas palavras que eu estava usando como ferramenta, ele chamou de disciplinas espirituais. E cabe muito melhor como disciplina, porque aí você vai meditar nessa palavra e você vai ver o significado e o sentido que a palavra disciplina espiritual traz. E aí eu fui buscar e trouxe alguns sentidos para essa palavra disciplina. E aí, por que eu quero trazer isso aqui antes? Para você se ater nas importâncias da disciplina espiritual na nossa vida. Sentidos para a palavra disciplina. No sentido de obediência às regras. Ele diz respeito, obediência, sujeição, subordinação, acatamento, condicionamento, restrição, cumprimento e observância. Olha o sentido da palavra disciplina. No sentido de norma, fala de estatuto, de preceitos, de princípios, de regime, de regimento, de regra, de regulamento. No sentido de ordem, arrumação. A disciplina vem para arrumar aquilo que está em desordem. A disciplina vem para trazer ordenação, organização, hierarquia, ordenamento. O capítulo 6 vai terminar dizendo: buscai em primeiro lugar, colocar as coisas em ordem. Olha como uma palavra só muda todo o sentido, todo o contexto. No sentido de, na área do conhecimento, vai trazer doutrina. Na área da instrução, vai trazer ensino, instrução, doutrina, ensinamento. Se eu for usar a palavra disciplina como castigo, e aqui as crianças, de vez em quando elas ouvem, você vai ser disciplinada. Se você fizer isso, vai ser disciplinada.
E as crianças escutam essa palavra disciplina e às vezes já ficam com medo. E essa palavra disciplina no sentido de castigo quer dizer mortificação, pena, punição. Iremos usar essas palavras aqui para uma dessas disciplinas espirituais chamado jejum. É o mortificar a carne, é crucificar a carne com os seus pecados, é colocá-la, sujeitá-la, colocá-la no lugar dela. Essa palavra disciplina no sentido de castigo é isso, eu punir a carne, eu colocar ela na cruz. Hebreus 12, 7 e 8 fala, é para a disciplina que perseverais. Precisamos perseverar na disciplina. Porque Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, do que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Quem aqui quer estar debaixo da disciplina? Quem quer ser disciplinado pelo Senhor? Quer ser instruído pelo Senhor? E olha que a palavra disciplina, a palavra discípulo, ela deriva de disciplina. Discípulo, disciplina. Então, fechando esse parêntese, vamos lá ao texto. Mateus capítulo 6 e o verso 1. Vamos colocar aqui, Douglas vai colocar para nos ajudar. Evitem de praticar. Tu estás usando, eu estou usando a NAA. Olha lá. Vamos ver. Evitem de praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Olha, Jesus começa o capítulo 6, no Sermão do Monte, falando assim, olha, evitem de praticar. Quando vocês praticarem as obras de justiça, Jesus chama de ser generoso como obra de justiça. Jesus chama de termos uma vida de oração como obra de justiça e de termos uma vida de jejum, na prática do jejum, como obras de justiça. Mas qual a relação, Alex, que essas disciplinas espirituais têm com a proclamação e com a frutificação? Podemos seguir? Vamos lá. Vamos ver. Essa obra de justiça passa por buscar a Deus. Buscar a Deus de todo o nosso coração. Vamos lá abrir Mateus 6 e os versos 5 e 6. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Buscá-la no secreto, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o espírito, com todo o entendimento. Como Mateus 22, de 37 a 39, ele diz assim, olha, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E como não buscar alguém a quem eu amo? E como não amar aqueles a quem Ele ama? Então, praticar obras de justiça passa por buscar em primeiro lugar a Deus, buscar a Ele, a sua presença, buscar estar em comunhão com Ele. Então, o quanto você tem buscado a Deus, o quanto você tem separado tempo para estar com Deus a sós, o quanto Ele tem sido o teu anelo, o teu desejo. Tem uma canção que diz, pela manhã te buscarei, de madrugada me achegarei a ti. Minha alma te anela e te deseja para ver a tua glória. O quanto temos buscado ao Senhor, o quanto temos anelado a Ele, o quanto temos depositado a nossa vida aos pés dEle, o quanto temos feito isso.
Quando Jesus fala de entrar no quarto e buscar o Pai, ele não está falando de um lugar apenas físico, ele está falando de algo muito maior. O Velho Testamento, ele separa duas classes de pessoas: aquelas que o buscam e aquelas que não buscam. Nos dias de hoje, também Deus tem filhos que buscam a sua presença e aqueles que não buscam. E a palavra diz que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai espera, o Pai está à procura de adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O quanto você tem buscado ao Senhor? Quanto você tem separado de tempo para estar com Ele? Esse lugar secreto é o lugar que Ele se revela para mim e para você. É onde Ele fala comigo, é onde Ele fala contigo. É onde Ele expressa a sua vontade. É onde Ele revela seus planos. É onde Ele abre os meus olhos para necessidades maiores, que muitas vezes eu não enxergo. Talvez o que esteja impedindo de ver, que os meus olhos vejam os campos brancos prontos para a ceifa, seja a falta de entrar nesse lugar. Talvez o que esteja impedindo, embaçando, seja a falta de tempo na presença desse lugar. É nesse lugar onde eu sou nutrido pela vida da videira, através da disciplina espiritual, da oração. O quanto mais eu exercito a vida de oração, mais o Pai e o Filho, que é a videira verdadeira, reparte comigo essa carga de amor pelos perdidos. O Senhor reparte essa carga conosco. Talvez eu não esteja sendo nutrido pela seiva, esteja sendo um ramo seco e infrutífero, por não estar me alimentando da presença do Pai. Jeremias 29, 13 diz: e vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. De todo o coração. Olha que essas 3 disciplinas espirituais, Jesus vai falar o seguinte, olha, mas quando fizerem, façam assim, não façam assim. Jesus está falando do nosso coração, da intenção do nosso coração. Não é uma oração mecânica, não é uma busca por obrigação. A minha alma te anela e te deseja, porque eu quero te ver. Não é o que tu possas me proporcionar, porque o texto também fala de recompensa, mas é a sua presença. E olha aqui, essa recompensa é a resposta para as nossas orações. Essa recompensa é a resposta para os nossos jejuns. Essa recompensa é a resposta de uma vida de generosidade. Em cada passagem, Jesus vai dizer, olha, mas quando fizerem, façam assim, não façam assim. Porque Ele vê o coração. Texto maravilhoso de Amós 5, 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Olha que texto maravilhoso. Busquem-me e terão vida. A vida está nele. A vida passa por ele. Se eu quero transmitir vida, eu tenho que estar ligado à videira. Ele é a videira verdadeira. Eu preciso estar ligado a ela para que eu tenha vida. E a tenha em abundância. E essa vida de Cristo passe por mim. E eu possa gerar vida. Segundo ponto. Da nossa necessidade de jejuar. E o jejum aqui, o jejum bíblico, o jejum que aqui está falando, é da abstinência de alimentos
para fins e propósitos espirituais. Mateus 6, de 16 a 18, Jesus vai falar sobre esse assunto do jejum. E ele fala assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, já lhes digo que eles receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lava o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Jejuar é se humilhar diante de Deus, é humilhar a nossa carne, é mortificar, como dizemos lá na palavrazinha, o sentido da palavra disciplina, mortificar a carne, sujeitar-se a Ele, consagrar a nossa vida a Ele, mortificar a nossa carne com as suas obras infrutíferas. Somos descendentes de Adão, trazemos no nosso corpo, na nossa carne, a herança pecaminosa, e na nossa carne habita essas obras infrutíferas da carne, e precisamos mortificá-la, precisamos lançá-la na cruz. Essas obras infrutíferas que impedem de sermos frutíferos, precisamos colocá-la na cruz. Quem aqui não precisa mortificar algo? Quem aqui não precisa mortificar algo? Quem aqui não precisa todos os dias negar a si mesmo? Quem aqui todos os dias não precisa tomar a sua cruz? O jejum nos ajuda a mortificarmos as obras infrutíferas da nossa carne. Todos nós, sem exceção, precisamos mortificar. Essa disciplina espiritual é uma chave que abre portas para muitas das nossas orações. Essa disciplina é uma chave que abre portas para muitas das nossas orações. O jejum, ele sempre vem acompanhado de orações, seja elas de petições, de clamor, pois o jejum ele nos fortalece espiritualmente e ele libera o poder de Deus para vencermos a nossa carne, vencermos pecados, trazer curas, libertações, abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos olhos, trazer revelação. Eu não quero entrar no detalhe de como fazer meus jejuns, minhas regras. E aí você sabe a limitação do seu corpo, mas não deixa de entrar. O Senhor Jesus, ele espera, ele diz para os discípulos, quando jejuarem, ele espera que nós jejuemos. Lembro muito bem quando o Senhor começou a trabalhar esse assunto na minha vida, pedindo ao Senhor para me fortalecer em fé. Lembro daquela passagem que o pai está com um filho enfermo, endemoniado, e aí chega os discípulos e não conseguem expulsar o demônio daquele menino, e o pai chega para Jesus e pede para que ele possa fazer aquilo. E Jesus diz: ó geração incrédula. E nessa passagem, o Senhor fala que há castas de demônio que só sai com o jejum e com a oração. E aí, nesse assunto de buscar fortalecer a minha fé, vem essa resposta do Senhor que, para muitas das minhas orações, o jejum precisa estar acompanhado das minhas orações. Porque muito daquilo que há em mim, de carne, de insensibilidade, de obras infrutíferas da minha carne, de falta de sensibilidade, de falta de sujeição à palavra, de submissão, o jejum vai nos fazer ser mais íntimos do Senhor. E aí eu quero trazer o crédito para o William. Uma das frases que ele trouxe para mim, repartindo com ele essa palavra, ele diz que o jejum, ele aviva o obreiro, para que a obra que ele tem para realizar seja avivada. O jejum, ele aviva a nós, a mim e a você, para a obra que nós temos para realizar. O jejum nos aviva.
O jejum não converte ninguém, mas nos deixa sensíveis ao coração do Pai, quando nos humilhamos e nos sujeitamos aos seus interesses. O jejum regularmente, fazer o jejum regular, vai nos querer disciplina. Há uma disciplina. Essa disciplina vai trazer resultados. E os resultados são os frutos. Os frutos são o resultado. Eu quero te encorajar a ler sobre alguns personagens que jejuaram. E os seus resultados, isso vai gerar fé no teu coração. Como gerou fé no meu coração, como tem gerado fé no meu coração. Eu quero te encorajar a tu ter essa prática de andar no jejum. Você vai ver lá o jejum de Neemias, vai ver o jejum de Esdras, o jejum de Daniel, de Esther, Jesus jejuando. Em Atos dos Apóstolos, os irmãos jejuando e orando. E as respostas que Deus ia trazendo com essas disciplinas espirituais, do jejum e da oração. E agora eu quero partir para esse terceiro ponto, o terceiro e último ponto, que fala da generosidade. Mateus 6, de 2 a 4. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas, nem nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmolas, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o Pai que te vê em secreto lhe dará recompensa. Irmão, estamos falando aqui da palavra esmola, e eu quero trazer, como eu disse, para generosidade. A generosidade é um atributo de Deus, de um Deus que exerce a sua bondade e misericórdia. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A maior expressão de amor de um Deus que existe de eternidade em eternidade, que deu, que se doou, que se fez carne, que habitou entre nós, que era, o que é e o que sempre será, o que existe desde todo o tempo. A maior expressão de generosidade, de amor, de bondade, de graça, de misericórdia. Deus deu, entregou. A prática da generosidade e compaixão sempre foi a marca do ministério de Jesus. A sua vida, o seu ministério, seus ensinos e pregações sempre foram acompanhados de curas, de libertações, de alimentar multidões. Atos 10:38, esse texto é da nossa catequese também. Como um Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. A busca do Filho pelo Pai. Essa busca do Filho pelo Pai, esse se separar, essa vida de intimidade, esse o regar. E Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Uma vida de generosidade, de bondade, que ele andava pelos povoados e aldeias. Estou aqui me lembrando da palavra, ela fica ruminando, andava pelos povoados e aldeias, não era, Caio? Olhava para as multidões, tinha compaixão, e olhava para as pessoas e via como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus tinha compaixão, misericórdia, olhava. Jesus atendia as necessidades. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Senhor, despede essa multidão porque ela está com fome. Porque não tem lugar aqui para que elas comerem. Então, dê de vocês comer a ele.
E Jesus vai e multiplica os pães. A bondade, a generosidade, o amor, a graça de Deus derramada por onde Jesus andava. Ele via, ele observava as necessidades. E ele não somente via e observava, ele também supria as necessidades daquele a quem ele observava e daqueles a quem ele se aproximava. Essa disciplina precisa ser uma prática em nossas vidas. Às vezes a gente acha que fazendo isso a gente está sendo bonzinho. E às vezes o crédito, a gente muitas vezes quer esse crédito para nós. Jesus disse que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Porque é o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Deixa que o crédito venha dele. Mas precisamos andar nessas obras de justiça. Jesus fala que precisamos ter esse coração generoso. Precisamos olhar do lado. Precisamos ver a necessidade do nosso irmão. Precisamos ver a necessidade uns dos outros. Efésios 2:10 diz que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou para que andássemos dela de antemão. Somos feituras dele. O Senhor nos preparou de antemão para andarmos nessas obras de justiça, andarmos nessas obras de generosidade, de nos colocar em oração no lugar de. Você pega as orações de Daniel 9, Daniel se colocando no lugar da nação de Israel. Você pega a oração de Esdras, capítulo 9, Esdras se colocando no lugar de. Se colocando. Generosidade não fala somente de recursos, fala de você emprestar o ouvido, fala de você visitar a quem está precisando de uma visita. E aqui do órfão, a palavra fala do necessitado, das viúvas. Você tem aberto fim de semana, você tem aberto mão de alguns fins de semana, você tem aberto mão de algum momento de lazer, de prazer, para visitar alguém que está num hospital acamado, alguém que está num orfanato, numa casa lá dessa. Temos aqui alguns irmãos que têm ido, mas eu não sei se no teu coração tem ardido o desejo de também estar lá. Mas muitas vezes você tem a oportunidade de estar, mesmo não estando fisicamente, mas ajudando, cooperando. Irmão, está precisando de alguma coisa? Está necessitando de alguma coisa? Seja você a resposta para aquilo que essas pessoas precisam de serem supridas. Às vezes a gente pode chegar para as pessoas e dizer que Deus é bom, que Ele nos ama. E alguns que estão passando por necessidade, por escassez. Como é que Deus me ama, que eu estou assim desse jeito? Mas a bondade de Deus, que já foi derramada em nossos corações, deve ser acompanhada das obras de generosidade. Jesus sempre sendo generoso, compassivo, amoroso. E aqui eu quero um texto que nas 2 últimas semanas tem ardido aqui no meu coração, quando buscando esse assunto do jejum, Isaías 58, 5 e 7. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Estou me aproximando aqui do fim, irmãos. Seria esse o jejum que escolhi? Que um só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco, estenda-se debaixo de si em pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livre os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus
e não voltem as costas ao seu semelhante? Será que não é esse o jejum que Deus espera de nós? Será que não é essa a oração que iremos responder ao Senhor? Eu vou, eis-me aqui. Eu quero ser a resposta para essa oração. Quem irá por nós? Eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Que sejamos intensos, irmãos, na prática dessas disciplinas. Na prática da oração, da busca de todo o coração ao Senhor. Na prática do jejum, do se humilhar, do depender, do mortificar a carne com as suas obras infrutíferas. De ter um coração generoso. Deus vai dilatar os nossos corações quando na sua presença entrarmos, dizendo: eu preciso de ti, Senhor. Quando nos colocarmos nesse lugar de disciplina, a oração é uma disciplina espiritual, que se você não disciplina a tua carne para isso, a carne da gente não gosta de separar tempo para orar. Eu não sei você, mas quando você começa a orar, no início era assim, você ora 10, 15 minutos, daqui a pouco dá um sono, dá uma preguiça, daqui a pouco você não tem mais palavras para orar, né? Acabou-se as palavras. Mas você consegue passar um tempo batendo papo sobre vários assuntos, passa 2, 3, 4 horas batendo papo, assunto com alguém que está do seu lado. Às vezes um filme, você passa ali 2 horas assistindo um filme, mas 15 minutos lendo a palavra, ou 15 minutos orando, dá logo uma canseira e não tem mais assunto, acabou o assunto. Por quê? Porque a nossa carne ela precisa de disciplina. E essa disciplina espiritual passa por gastar tempo na presença de Deus. Passa por investir tempo na leitura da palavra. Passa por se derramar. Passa por estar... Você se ajoelha diante do Senhor. Às vezes, Senhor, não tenho nem palavras. Mas eu quero estar aqui, na tua presença. Eu quero separar esse tempo a sós para estar contigo. Eu quero me consagrar a ti. Eu quero te buscar. Eu quero te ouvir, fala comigo. E é uma das coisas que Deus tem me ensinado. Começa a orar em línguas. Daqui a pouco o Espírito vai colocando palavras. Daqui a pouco o Espírito Santo vai te lembrando. Daqui a pouco não te falta assunto. Não te falta assunto. Quando você olha para o relógio, você se perde no tempo. Porque o Espírito Santo vai te levando, vai te conduzindo a estar diante da presença do Pai. E não falta assunto. Eu quero te dar alguns conselhos para mudar a postura, para entrarmos nesse lugar de disciplina, para sairmos do comodismo, para sair desse lugar de conforto. Eu lembro que Sheila veio aqui à frente, depois, no meio, na metade da palavra aqui de William, clamando, chorando, dizendo: Senhor, por que nós ainda ficamos tão apáticos diante de tanta graça, diante de tanto amor, diante de um Deus que se entregou por nós? Por que ainda essa resposta do eis-me aqui, envia-me a mim? Por que nós ainda... Porque nós não corremos, não dilatamos os nossos olhos e corremos para ti, para cumprir a comissão a qual tu tens nos chamado a fazer? Por que ainda estamos presos ainda no nosso comodismo? E os conselhos que eu quero trazer primeiro: ore e jejue. Ore. Procure ter uma vida de oração, de jejum como prática. Isso vai te levar a uma vida de intimidade com o Senhor. Isso vai mudar a tua visão em relação à proclamação e à frutificação. Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai te revelar. Busque se envolver Busque se envolver com a necessidade do outro. Não feche os teus olhos para aquele que necessita. 3, procure se envolver com a vida da igreja. Se coloque à disposição. Não espera ser chamado. Seja você a resposta da oração de muitos. É no caminho.
dessas práticas, das boas obras, que fomos chamados a fazer, que a proclamação e a frutificação virão de forma natural. Olha, é no caminho das práticas, dessas obras de justiça, que a proclamação e a frutificação vai vir de forma natural. Você já viu um pé de manga fazer força para colocar manga? Hein, dona Lu? A gente fala sempre isso, né? Já viu? A gente tem um pezão de manga grande lá em São José, que dá muita manga todo ano. Inclusive, a Mara até ligou, dizendo, tem muita manga aqui, já vou separar, botar um saco. Manga rosa, delícia. Uma manga deliciosa. Mas eu nunca vi aquele pé de manga rosa fazer força. A senhora já viu, dona Lu? Aquele pé de manga, ele não faz força. Toda a estação, ele dá muita manga. Então, irmãos, se estivermos andando na prática dessas obras de justiça, não precisaremos fazer força. A proclamação e a frutificação virá de forma natural. Virá de forma natural nas nossas vidas. E assim, Mateus 5,16 diz, e assim brilhe também a luz de vocês. Olha, somos a luz do mundo, somos o sal da terra. E assim a luz de vocês também brilhe diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai que está no céu. Eu quero te encorajar a ler a palavra, a orar a palavra. João está aqui? João está não, né? João? Tá? João, quarta-feira aqui, a gente estava compartilhando, no grupo aqui com o Paulinho, estávamos compartilhando a palavra que o William trouxe no último domingo. E João trouxe algo muito interessante no grupo. Ele falou da importância da seiva para a planta. Que toda planta precisa de 2 tipos de seiva. A seiva bruta e a seiva elaborada. Não foi isso, Joãozinho? A seiva bruta, ela segue sempre em direção à raiz, onde águas e sais minerais são absorvidos para as outras partes da planta. E a seiva elaborada, ela garante os nutrientes produzidos pela planta, e ela garante esses nutrientes produzidos pela planta, para que elas sejam levadas para todos os órgãos. Olha que coisa linda. E aí João disse o seguinte, essas 2 seivas, a bruta e a elaborada, é a palavra e a oração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Te busco, Senhor. Eu te preciso. A oração e a palavra são essas 2 seivas que precisamos. Todo o avivamento, seja aqui dentro, seja lá fora, é um retorno à palavra e à oração. É um retorno à palavra. Voltar ao início, voltar ao princípio. É voltar-se a Deus. Voltar ao início, voltar ao princípio, é voltar-se a Deus. Então, a gente vai ver, eu quero concluir com esse capítulo 58, verso 8 a 11 de Isaías 58. Depois, os irmãos, com calma, leiam esse capítulo 58. Que capítulo lindo. Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então, vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo de ameaça, a linguagem de ofensa, se abrirem o seu coração para os famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e na escuridão,
em que vocês não se encontram, como será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente. Lhes dará de comer, até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e cuidado, como um manancial cujas águas nunca secam. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele diz: eis-me aqui. Mas o Senhor também nos busca e espera a nossa resposta de dizermos: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Sejamos a resposta de oração ao Senhor. E o Senhor me lembrou de uma canção, e eu queria cantar junto aqui com vocês. E essa canção seja uma resposta para o Senhor, porque a oração não é um monólogo, não é só eu pedir, mas Deus nos pede algumas coisas. E quando Deus nos pede: a quem enviarei? Quem irá por mim? Que essa seja a nossa resposta. Eis-me aqui, Senhor. E essa canção, eu já disse aqui há algum tempo atrás, o Senhor tem feito dela uma oração. Eu tenho feito essa oração, essa canção, oração, por muitos dias, pedindo para que o Senhor derrame mais do seu amor, para que Ele derrame mais sobre mim, para que Ele abra os meus olhos, para que Ele derrame um novo óleo. Eu estava lavando os pratos hoje, depois do almoço. O Espírito Santo estava me dizendo: ó, tá vendo essa panela aqui, tá suja? E quando eu abri a torneira, a água foi tirando a sujeira da panela, foi tirando a sujeira, e fui passando aquela bucha ali, e a sujeira foi saindo. E o Espírito Santo estava me dizendo: todas as vezes que precisamos preparar uma comida nova, a panela precisa estar limpa. E eu digo: Senhor, é verdade. A panela está suja. Depois que você come, você precisa lavá-la. Porque amanhã você vai precisar fazer uma comida nova. E para fazer uma comida nova, a panela precisa estar limpa. Precisamos buscar o Senhor todos os dias. Não é só no dia da aflição. Não é só no dia da angústia. Não é só no dia da dor. Não é só no dia do desespero. Mas precisamos buscar o Senhor todos os dias. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama um novo óleo sobre mim. Enche-me da tua vida, da tua alegria. Coloca um cântico novo todos os dias. Me dá alegria de viver. Me dá alegria. Que as circunstâncias não venham ditar o meu humor, os meus sentimentos. O capítulo 6 todo fala de coração. O coração é a fonte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Quem é o meu primeiro pensamento ao levantar? É o meu celular, com as mensagens que estão chegando. Se eu penso no Senhor, os meus sentimentos vão gerar atitudes de buscá-lo. Preciso lavar a panela. Limpa, Senhor, a minha mente. Limpa o meu coração. Derrama sobre mim um novo óleo. E enche a minha vida da tua alegria. E Ele não passa um dia sem falar conosco. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não há um dia sequer que o Senhor se cale, que Ele não fale, que Ele não traga respostas. Porque até o silêncio de Deus para nós é Ele respondendo para nós. Aleluia.
Aleluia. Nós vamos realizar a ceia daqui a alguns instantes, começando agora. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Hoje de manhã, quando acordei, já faz muito tempo que praticamente todos os dias eu saio do quarto apenas depois de ter lido a palavra e orado. São poucas as vezes no ano em que isso não acontece. Dá para contar, talvez nos dedos de uma mão. E hoje eu estava lendo Atos dos Apóstolos, no ponto em que Estevão é acusado, levado preso, depois de estar em Jerusalém, pregando o Evangelho e, em nome de Jesus, fazendo milagres, prodígios e sinais. E quando ele começa o seu longo discurso, ele começa a falar da história de Israel. E então ele fala de alianças. E essa palavra ficou falando tão forte ao meu coração. E as considerações que eu quero fazer para esta ceia tem a ver com isso. Essa palavra, a palavra aliança, eu quero que você abra 1 Coríntios, ou então acompanhe aqui, 1 Coríntios 11. Eu vou ler os versículos de 23 a 25. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse o seguinte: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A palavra aliança usada por Paulo aqui, e em todas as vezes que ela aparece aqui no Novo Testamento, é o grego diatiki, e significa acordo, testamento, pacto. Essa palavra em português, aliança, tem a sua correspondente em hebraico, que é a palavra bleit. E a primeira vez que a palavra aliança, bleit, em hebraico, aparece na Bíblia, é Gênesis 6,18, a gente não vai ler agora, quando Deus anuncia a Noé que vai fazer uma aliança com ele. Mas o momento exato dessa aliança é Gênesis 8, de 20 a 22, que agora sim a gente vai projetar aqui. Logo após o dilúvio, é o momento exato em que a aliança, pela primeira vez, está sendo realizada. Versículo 20. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor,
verão e inverno, dia e noite. Primeira vez em que uma aliança é realizada na Bíblia. O próximo com quem Deus fez uma aliança foi Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 15. Eu vou ler os versículos de 7 a 10 e depois o 17 e o 18. Você acompanha aqui. O Senhor disse também a Abraão: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos estes animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Versículo 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Pois bem, alianças semelhantes foram feitas por Deus com Isaque e também com Jacó. Por isso que até mesmo no Novo Testamento, quando se refere a alianças do passado, por exemplo, quando Pedro está pregando ali em Atos capítulo 2, ele cita Deus se apresentando a Moisés e dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E diz assim: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Alianças semelhantes foram feitas com Isaque e Jacó. No tempo de Jacó, um tempo de grande fome, quando José, um dos filhos de Jacó, já era governador do Egito, por favor, não se disperse, acompanha. Toda a família de Jacó, o pai de José, foi também para lá. Naquele tempo, Israel não era ainda uma nação, era apenas uma família. Lá eles se multiplicaram e se tornaram escravos por 400 anos. Então Deus apareceu a Moisés e disse que, lembrando da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, ele estava vendo o sofrimento do seu povo e iria libertar o seu povo. A gente sabe, as pragas, até que na véspera da 10ª praga, poucos dias antes da libertação, Deus volta a falar com Moisés e dá a seguinte instrução que está em Êxodo 2. Vou ler o versículo 3. Deus disse a Moisés e a Arão: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, Deus estava estabelecendo um calendário para aquela nação. Ele disse: esse vai ser o primeiro mês de vocês agora. Era o mês de Abibe, mês de Nisan. No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Era o primeiro dia. Ele disse: começa agora a contagem. Hoje é o primeiro dia. No dia 10, cada um de vocês pegue um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Versículo 6. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Cada família mataria o crepúsculo da tarde, o cordeiro. Versículo 7. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre
todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amados, foi esta celebração, a Páscoa. Deus deu um nome a ela, chamou de Páscoa, que quer dizer passagem. Foi esta celebração que Jesus estava realizando com os discípulos no final da tarde daquele dia, no início da noite. Vocês perceberam uma coisa? Talvez não. Que elementos há em comum em todas essas alianças que eu repassei com vocês aqui? Que elementos há em comum? Há um corpo oferecido como holocausto. Foi assim quando Deus falou com Noé. Ele fez um altar e ofereceu ali um corpo de um animal. E o sangue foi derramado. Foi assim com Abraão também. E se vocês forem ler a história de Jacó, quando Deus falou com Jacó, e quando Deus falou com Isaac antes, foi exatamente a mesma coisa. Um corpo sendo oferecido como oferta a Deus, e um sangue derramado. Mas havia também uma promessa de livramento nas alianças que Deus fez. Olha só que coisa. Eu peço que 10 dos irmãos que nos ajudam venham aqui agora para entregar o pão e o fruto da videira. Precisamos de 10 homens. Nem mais nem menos, 10. Fernando, que número é esse? Não, irmãos, calma. É porque tem 4 pães ali e 6 tigelinhas, somado dá 10. Não tem nada a ver com a quantidade de alianças. Vocês podem servir aos irmãos e às irmãs. Quem pode participar da ceia? Todo aquele, toda aquela que entregou a sua vida a Jesus, foi batizado nas águas, está habilitada a participar dessa ceia. Recebam, mas não comam ainda. Podem entregar. Não comam ainda. Mas recebam, lembrando-se que vocês estão para participar de algo ordenado pelo Senhor, chamado por Ele mesmo de aliança. Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, disse que nenhum de nós deveria comer do pão e beber do vinho indignamente. Mas ele não está proibindo de comer do pão e beber do vinho. Ele disse que cada um de nós deveria examinar-se. Ele disse que cada um de nós deveria examinar-se a si mesmo antes de comer. E então, comer do pão e beber do vinho. Vocês estão entendendo? Não há uma proibição na palavra de não comer.
eu errei aqui, eu pequei, eu não posso comer. Não está escrito isso. Diz: examine-se. E examine-se significa que haverá arrependimento, decisão de mudança, confissão, se for o caso, restituição, se for o caso. Examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo. E então pode comer. Mas eu estou errando muito com Deus. É tempo de se consertar. E não há um dia melhor para se consertar do que participando da ceia. Alguém ainda não recebeu o pão aqui na frente? Pão, está faltando para nós aqui, né? Obrigado, Joel. Alguém ainda não recebeu? Todos. Se vocês quiserem, podem ficar aí também. Irmãos, naquele início de noite, Jesus partiu o pão e deu aos discípulos dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Lembram que toda aliança tem um corpo? Jesus disse: esse é o meu corpo. Eles tinham comido o cordeiro. Eles já tinham comido o cordeiro. Mas Jesus disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Comam. Vamos comer. Depois, Jesus entregou a eles o vinho num único cálice, do mesmo jeito que foi um único pão que foi partido. Porque eu e você só precisávamos de um único Jesus. Um único cálice com o vinho. Ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lembram que a aliança, além de corpo, também tem sangue derramado? Jesus estava fazendo uma nova aliança. Este é a nova aliança no meu sangue, ele disse. Bebam. Amados, o Cordeiro da Páscoa, aquele animal, devia ser sem defeito. Essa foi a direção que Deus deu a Moisés. Além disso, deveria ser o primogênito do rebanho. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o unigênito do Pai e foi oferecido sem defeito, sem pecado. Mas e o livramento? A aliança tem um livramento. Onde aparece na aliança?
Mateus 26, 28. Não agora mais o Paulo falando sobre a aliança, mas Jesus fazendo a aliança na ceia. Ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Quando o anjo veio falar com José a respeito da gravidez de Maria, ele disse a José: não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o ente santo que está sendo gerado nela é santo. No capítulo 1, versículo 21, o anjo diz para José: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este é o livramento desta nova aliança. Algo especial ainda sobre a primeira Páscoa no Egito. Por ordens do Senhor, eles comeram aquela refeição, prontos para sair do Egito. Suas vestes eram as que eles iam utilizar na saída. As suas malas, as suas coisas, tudo estava pronto. Não dava mais para ficar naquela terra de escravidão. Prontidão também é algo que deve estar presente no nosso coração e na nossa vida. Aqui nessa terra nós gememos, nós sofremos, lutamos contra tentações, contra o pecado, contra as artimanhas do diabo. Mas um dia Jesus voltará. E nós precisamos estar prontos para sair dessa terra e da influência dessa carne. Ele disse que voltaria. Diga para quem está do seu lado: ele voltará. Esteja pronto. Há uma música de Daniel que fala sobre isso. Esteja pronto. Vamos ficar em pé. E pela fé, e profeticamente, você vai dizer: Senhor, eu estou preparado. Eu estou preparado porque o teu sangue me cobre. Porque o teu sangue aqui é o sangue da aliança. Não são as minhas obras de justiça, mas o teu sangue que me preparou, que me fez uma nova criatura. Mas me ajuda a estar em prontidão. Sim, Senhor Jesus. Neste início de noite, tomando juntos a ceia, recordamos a obra do Verbo que se fez carne, que habitou entre nós para nos livrar de nossos pecados, para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Estamos preparados, Jesus,
Maranata. Vem Jesus. Vem Jesus. Estamos preparados com a mão no arado, servindo a Ti, aos nossos irmãos e irmãs, e como ouvimos hoje, olhando para os necessitados, para atender também as suas necessidades. Certamente o Senhor vem, cedo o Senhor vem. Nós te aguardamos, Jesus. E enquanto isso, nossa mão está no arado. Maranata, Jesus. Aleluia. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, Ele está voltando. Ele vem. Ele vem. Continue preparado. Continue se preparando. Aleluia. Glória a Jesus. Podemos ir. Amém. Eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra.